Só que eu tive que ter o posicionamento para que eu conseguisse sentar na mesa com essas pessoas. Existe a autoridade imposta e a autoridade percebida. Algumas coisas você perde, outras você negocia com você mesmo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com nome novo, nosso nome vai ser agora EvolveCast, né? A gente vai dar uma reduzida aí. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Kaique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado. E nós vamos conversar sobre marketing, né? Bastante coisa de marketing, Bastante provavelmente. Coisa, muita Kaique coisa nova. Ele é dono de uma agência de marketing aqui na região. E a gente vai ter um papo bem interessante aí para vocês. Kaique, bora evoluir? Bora evoluir. Pessoal, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, você já pode apertar o botão, né? Facinho, já vai lá, não dói, não demora, né? Então, valoriza aí, o Kaique está aqui, é um tempo precioso, né? Aí praticamente 2 horas, talvez até mais, né? Contando aí com o transporte, então... se você pode fazer alguma coisa por nós, é ir lá e se inscrever no canal e curtir e mandar nos seus grupos de WhatsApp. Kaique, primeiro, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando com a gente, né? Sei que o tempo do empreendedor é bem busy, né, bem ocupado. E eu queria começar... a gente estava conversando um pouquinho sobre a história, né? Que você começou já no Brasil, depois veio para cá. Você pode trazer um pouquinho desse background para a gente? Posso, sim. E talvez, se você quiser já falar sobre a sua empresa, o que vocês fazem, né? Tá. Primeiro, assim, muito obrigado também, João. Eu acho que essa interação que nós vamos ter aqui, que a gente está tendo aqui, é bom para todos os lados, né? É bom para mim, é bom pro seu podcast, é bom para as pessoas que estão ouvindo. E assim... É assim que se constrói uma comunidade, né? Pessoas que se ajudam e se conectam. Sim. Então, eu sou Kaique Castro, casado, né? Pai de 2 filhas, empreendedor já há vários anos, né? E eu gosto de somar na vida das pessoas. Quando eu falo somar na vida das pessoas, é causar uma transformação positiva, de certa forma. Bacana. E... eu tenho, já são 13 anos de mercado. Eu não comecei com agência de marketing. Nós começamos no Brasil com uma produtora de filmes, uma produtora de vídeos no Brasil. Mas nós já começamos de uma maneira diferente. Na época, quando a gente começou, João, nós começamos com uma produtora de filmes de casamento. Ok. Esse foi o nosso caminho. Então, essa foi uma grande escola para a gente, porque nós tivemos que aprender, além da parte artística e criativa, a gente teve que aprender também como lidava com as emoções humanas, que a gente estava tratando de pessoas ali. Sim. Então, esse foi o ponto inicial para que a gente transformasse o nosso trabalho e que a gente também se transformasse como pessoa. Isso começou em Valadares por volta de 2011, mais ou menos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro disso aí, como que isso te moldou como pessoa? Vamos lá, essa é uma parte, assim, eu falo que é o seguinte, o profissional, ele se torna diferente no mercado a partir do que ele aprende sobre coisas fora da sua área, tá? São um amontoado de conhecimento e experiência que você vai trazendo em relação a outras áreas e você traz para o seu negócio, é isso que vai fazer você se tornar diferente. E para mim foi o seguinte... quando a gente começou a filmar casamento em 2011, eu já fiz faculdade de odontologia, eu saí do meio do curso, porque não era nada parecido comigo. Eu queria algo do cinema. E no Brasil, o que era mais parecido que eu pudesse trabalhar isso, eu falei, cara, vai ser filme de casamento. E logo no início, quando a gente começou a desenvolver um trabalho, eu comecei a perceber o seguinte, olha, eu não estou lidando com atores aqui. Eu preciso aprender a dirigir essas pessoas de uma forma que eu consiga extrair o que eu preciso ali, né? No conteúdo, o que for. E aí, o seguinte, o que aconteceu? Naquela época,
nós começamos a gente começou a se envolver com a programação neurolinguística. Uhum. A gente foi se envolvendo com a programação neurolinguística e a gente aprofundou tanto no decorrer dos anos, e a gente, com 3 anos de mercado, a gente já era convidado para palestrar em Portugal, palestrava dos maiores eventos do Brasil, levando, né, já o filme com a abordagem, né, técnica da PNL. Então, essa foi a grande transformação que a gente teve que entender as relações humanas também, comportamento humano, desenvolvimento humano, como é que a mente trabalha para isso. E automaticamente a gente aplicava aquilo no trabalho e a gente aplicava também na nossa vida pessoal. E esse foi o crescimento aí. Depois da PNL, a gente entrou dentro da hipnose, passamos também pelo coaching, mas sempre aplicando na profissão. Né? Então, isso foi desenvolvendo. E isso também desenvolveu muitas capacidades também, hoje, né, em relação à estrutura que a gente leva para o marketing. Né? Quando a gente vai criar um comercial, por exemplo, a nossa criação no comercial, o nosso roteiro, não é só um roteiro feito para chamar atenção naquele filme, naquele comercial. Okay. É um roteiro com muita estrutura psicológica. Né? Então, essa caminhada veio. Então, a minha esposa, ela começou comigo desde o início, né? Na época, quando éramos somente nós dois. E a equipe cresceu muito, né? Desde o Brasil. E aqui também, a nossa equipe hoje é maior ainda do que tem no Brasil. Do que a gente tinha no Brasil. Aí é o seguinte, o que acontece? Na época, a gente desenvolveu um método, tá? Porque assim, você vai trazendo metodologias, né, de cada área que você vai aprendendo e vai desenvolvendo algo novo. Então, a gente desenvolveu um método que a gente deu o método de essência. Então, nós temos uma palestra, né, uma imersão, que é chamada O Poder da Essência, trazendo à tona a emoção, onde a gente ensina, né, como é que você lida com as emoções humanas, né, em aspecto de marketing e de dirigir uma pessoa, né, quais são os limiares de emoção humana que você utiliza, né, para poder conduzir uma situação ou não. E aí você começa a encontrar situações em cada profissional ali. Por que aquela pessoa não consegue desenvolver? Tá? A gente está fazendo um trabalho voltado para a área audiovisual. Mas por que ele não consegue desenvolver em tal aspecto? E muitas situações ali são situações da vida pessoal. São situações mal resolvidas, né? Por que as pessoas perguntam assim, alguns, mas o que isso tem a ver com a produção audiovisual? O que isso tem a ver com marketing, com empreendedorismo? Onde é que a gente chega, João? Muitas coisas que você hoje não faz, eu não faço, né? Ou o empreendedor que está no campo de trabalho não faz por quê? Porque existe uma crença lá atrás, que essa crença foi estabelecida, que impede esse cara de crescer. Então, imagina comigo. Se hoje eu tenho vários clientes, eu pego um cliente novo, e aí a gente tem uma mega estrutura, uma estratégia para desenvolver, para que ele consiga desenvolver no business. Mas se esse cara ele vem com um bloqueio pessoal em relação a crescimento, em relação a dinheiro, ele tem uma crença de que dinheiro não é bom, de que ele só vai ser bem-sucedido se ele terminar uma faculdade. Se ele vem com essa crença dos pais, esse cara vai ter dificuldade de desenvolver. Mesmo que ele esteja nos Estados Unidos, mesmo que ele tenha uma capacidade profissional ali para poder executar aquela tarefa, uma capacidade técnica, se essa crença estiver ainda estabelecida, ele não vai conseguir. Então, a gente trabalha essa parte também com o nosso cliente. Muitas vezes ele não vai nem tentar, né? Muitas vezes ele não vai nem tentar. Vai nem tentar. E às vezes a agência vai lá e coloca metas altas e tudo, mas o próprio cliente já está aquém daquilo. Exatamente. Então, para isso, o que a gente tem hoje, João? Nós temos o Estúdio C, que é a agência, tá? A agência e também é a produtora, tá? Então, hoje nós temos a parte criativa da agência, tá? Que é a parte onde a gente vai criar todo o briefing, cria os comerciais, né? A parte de criação mesmo, e tem a parte estratégica. E aí, quando eu percebo que o meu cliente ele vai ter uma dificuldade pessoal em relação a algum ponto, ou não é que ele vai ter uma dificuldade, ele precisa fazer algumas mudanças pessoais, né? Em relação a ele mesmo, aí a gente leva para a mentoria.
Aí eu vou fazer um acompanhamento pessoal com ele, que a gente vai tratar mais coisas internas, né, para que ele consiga ser aquela pessoa que ele precisa ser no negócio. Interessante. A agência toma conta do negócio e aí o Kaique agora começa a ajudar ele na questão pessoal. Tá? Como é que eu vou me tornar um empreendedor? Como é que eu vou acreditar mais em mim? Como é que eu vou me apresentar para as pessoas? Né? Que força eu preciso ter para chegar e chamar a atenção no ambiente, ter uma presença magnética onde vai ser respeitada, entendeu? E como que você chegou a essa conclusão de criar essa vamos colocar, linha de produtos, né? Provavelmente teve uma evolução, né? Igual você falou que começou do estúdio, né? Isso, teve uma evolução. Olha, vai ser bem... a análise é bem simples para isso aí. Que era o seguinte, no Brasil a gente já fazia filme de casamento e comercial e fizemos filmes também, documentários, a gente tem filme gravado no Brasil. E aí a gente fazia bastante comercial e olha como é que foi a transição. O nosso cliente ele não sabia o que fazer com aquele comercial. Por mais alta a estrutura que fosse o comercial, contratasse atores de fora e tal, ele não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, peraí, eu preciso criar uma solução para o meu cliente. Sim. Então veio a agência. Ok, a gente produz esse material e a gente distribui esse material no seu público que você precisa. Tá? E aí o seguinte, qual que foi o ponto que a gente chegou no nosso ecossistema atual? O cliente, ele recebe o produto final, a gente entrega esse produto, né? Leva a atração de clientes para o negócio dele. Só que quando chegava no nosso cliente, quando ele estava de frente para o cliente que acabou de chegar, ele não sabia como lidar com aquilo. Tá? Porque uma coisa já é o seguinte, imagine que a gente faça um trabalho agora e na sua porta agora tem 15 clientes novos. 15 clientes high ticket, aquele cliente que você quer trabalhar. Como é que você vai tratar esse cliente a partir de agora? Como é que você está pronto para receber esse tipo de cliente? Então, foi nessa necessidade que a gente encontrou. Eu falei, olha, peraí, tem clientes meus que precisam de um tratamento extra aqui. Que tipo de tratamento é esse? Ele quer evoluir como pessoa. Ele quer evoluir na apresentação pessoal. Ele quer trabalhar o seu posicionamento pessoal. Né? Porque quantas pessoas, João, vieram do Brasil com um currículo altíssimo de conhecimento, de experiência, de bagagem, mas quando elas chegam aqui, elas não têm a mesma voz do Brasil. Sim. Né? Por quê? Ela cresceu no ambiente, toda a comunidade acompanhou o crescimento daquela pessoa. Né? Viu que ela foi para a universidade, viu que ela criou um negócio, e quando ela pisa aqui, o que ela tem de história? O que ela fala. Né? Então ela começa toda uma vida de novo. Então, nesse ponto, é onde a gente entra com o quê? Com posicionamento. Né? Como é que a gente vai posicionar essa pessoa para que ela consiga realmente emitir toda a informação que ela é por dentro? Né? Quantas pessoas estão com seu posicionamento desalinhado? É uma pessoa que ela tem muito conhecimento, tem muita experiência, mas externamente você olha, não consegue transmitir nada daquilo. Esse posicionamento, deixa eu só ver se eu entendi bem, ele tá direcionado tanto para a questão interna, né, para uma questão de crenças e valores, princípios, né, objetivos e tudo, mas também para uma questão de marketing pessoal. Exatamente. Isso se externa no marketing pessoal. Se externa no marketing pessoal. Tá? Quando a gente fala de posicionamento, muito fala-se hoje sobre posicionamento de imagem. Tá? Só que um posicionamento de imagem sem um elemento externo, ele se torna um impostor. Não adianta uma pessoa... Vou te dar um exemplo. Sem o externo ou sem o interno? Exatamente. Por quê? Depois a gente vai falar sobre os arquétipos. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Pense num cara que usa terno e gravata no dia a dia, e aí você vai começar a imaginar coisas sobre essa pessoa. Tá? Sim. Aí eu vou te falar, agora eu vou trazer um pensamento seguinte. Pensa no Mr. Bean. Ele está de terno, está de gravata, só que ele não está internamente alinhado com o externo. Tá? Então, aquele arquétipo ele foi usado justamente para comédia. É tentar colocar algo do governante no comediante. Tá? Então, o que eu quero explicar? Tem que haver um alinhamento interno com o externo. Então, por exemplo, cara, eu preciso
vamos supor que eu vou atender alguém agora. Vamos criar um personagem aqui. O Carlos é um empresário. E o Carlos falou o seguinte, Kaique, eu preciso atender os clientes agora, homens que fecham negócio, e esses caras são natos negociadores, tá? E esse cara vai precisar ser um governante. O Carlos vai precisar trabalhar o arquétipo de governo, né, sobre as palavras dele, né, sobre a postura, a energia que ele leva. Mas se o Carlos internamente ele não conseguir sustentar esse arquétipo, ele não vai conseguir passar isso. Sim. Tá? E aí é o seguinte, quando a gente fala sobre o arquétipo, você não pode... Você consegue trabalhar arquétipos, né, dentro do seu objetivo, mas você não consegue trabalhar aquilo que não é você. Sim. Tá? Tem pessoas que elas vestem uma roupa e você fala assim, cara, isso não tem nada a ver contigo. Sim. Né? Você tá montado isso aqui. Né? Então, se você não alinhar, você não vai conseguir externar. A pessoa tem aquela aparência, né? Uhum. Ela tem aquela aparência até ela abrir a boca. Exatamente. A partir do momento que abre a boca, você já sabe que não tem nada a ver, né? Às vezes com o que a pessoa está vestindo, né? Com certeza. E aí, por exemplo, quantas pessoas hoje, elas têm... Aí tem um contrário também, tá? Tem aquelas pessoas que estão deixando de ganhar uma comunidade, de ganhar dinheiro, de crescer profissionalmente, de ser influentes, porque elas têm tudo isso interno, mas elas não conseguem externar isso através do seu arquétipo. Sim. Tá? Então, aí falta realmente o posicionamento de imagem que para complementar quem aquela pessoa já é. Tá? Interessante. E aí, João, olha só. As pessoas, é o seguinte, algumas perguntam, Kaique, o quão importante é estar com posicionamento alinhado, tá? Com o seu arquétipo e com o seu objetivo. Se a gente vier para o mundo cristão, eu sou cristão, tá? Se a gente vier para a Bíblia, Deus já falou o seguinte, eu vejo o coração, mas o homem olha o exterior. Sim. Já deixou a dica, já ensinou, tá? Eu olho o coração, ok. Ou seja, então a gente agrada a Deus. Mas o homem, ele olha o exterior, já deu a dica pra gente. Quando a gente vem agora pra ciência, a gente aprende o seguinte, da nossa comunicação aqui, tá? Só 7% do que eu falo que vai ficar absorvido, ok? 55% é o quê? É a minha postura corporal, a minha linguagem não verbal, a forma como eu vou gesticular e a minha vestimenta. Sim. O restante é entonação de voz e volume. Tá? Então você vê que o que as pessoas estão vendo de você, né? E a maneira como elas estão ouvindo é mais importante do que o conteúdo em si. Tá? Então, quando você tem todo o potencial interno e você não se preocupa em transmitir esse potencial, a sua energia ela é reduzida a 7%. É uma forma de potencializar o que você está comunicando. Exatamente. Não que o conteúdo não seja importante, porque, afinal de contas, você falou de alinhamento, né, dos dois andarem juntos. Isso. Mas se a pessoa ela não tem... Se ela perde os 93%, ela não consegue potencializar essa mensagem. Exatamente. E aí é onde a gente chega o seguinte, a pessoa faz a seguinte pergunta, cara, eu venho para os Estados Unidos, mas eu não consigo entrar na comunidade, eu não consigo fazer o meu trabalho ser conhecido, eu não consigo ser reconhecido. A pessoa sente como ela se não tivesse voz. Ela não se sente com respeito o suficiente visto pelas pessoas. Ela chega no lugar, ela tem que sempre ficar explicando o que ela faz, tentando conquistar. Isso é o quê? Falta de posicionamento. E como, dentro dessa ideia, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas dentro desse raciocínio, me parece que é mais fácil alguém que já tem o conteúdo começar a externar do que alguém que tem somente o exterior e começar a internalizar. Exatamente. Eu acredito que é mais fácil porque conteúdo é complicado, né? Se a pessoa vem desde cedo para mudar a mentalidade, mudar a crença, às vezes ela tem aquela crença de que ela não pode investir em conhecimento, de que é perda de tempo, de que é perda de dinheiro, aí acaba que ela não vai investir e conhecimento faz parte, né? Conhecimento faz parte desse conteúdo. Então, eu acredito que é muito mais fácil a pessoa que já tem esse conteúdo começar a externalizar, né? Como que você sugere que a pessoa comece a fazer isso, por exemplo? Olha só, a primeira coisa é você
você tem que estar com o seu propósito bem definido. O primeiro caminho é esse. Peraí, qual que é o ponto A e ponto B? O ponto A é o quê? O estado atual. Como é que eu estou agora? A minha vida, como é que eu ando, como é que eu falo, com quem são meus relacionamentos. E o ponto B é o estado desejado. Onde é que eu quero chegar? Tá? Isso aqui está alinhado com o meu propósito? A primeira pergunta, João, é essa. A pessoa tem que conseguir ter essa resposta. Tá? Tem a resposta? Ok. Agora, qual que é a estratégia que eu vou utilizar para chegar lá? Quem eu preciso ser para ser aquela pessoa? Tá? Uma coisa que as pessoas têm que entender, João, é o seguinte. Você precisa ser hoje, tá? A pessoa que tem que estar lá no seu futuro. Tá? Interessante. Eu vou te dar um exemplo. Imagina na sua cabeça aí, João. Imagine aí. Você daqui a 3 anos. Onde você quer estar? Ok? O João de hoje cabe no seu futuro de 3 anos? Interessante. Entendeu? Eu vou trazer um pouquinho para a Bíblia, já que eu também sou cristão. É um pouco daquela ideia do ser fiel no pouco que colocarei no muito. Né? Às vezes a gente aplica isso somente a dinheiro e é aplicável, né? A pessoa que não ajuda ninguém com pouco, quando tiver muito, também não vai ajudar. Mas também nessa ideia, né? De você já começar a ser aquilo que você quer ser no futuro. Né? Exatamente. Interessante. Exatamente. Tem uma frase, né, que um mentor meu sempre utilizava, o seguinte: se você ainda não é, age como se fosse, tá? E isso aí, a palavra em relação ao seguinte, é uma decisão, sabe? Se eu quero ser um empresário bem-sucedido, daqui 5 anos na minha meta, eu já tenho que começar a minha transformação agora. Isso a gente escuta muito no Brasil, até no mercado de trabalho. Se você quer ser promovido a gerente, tá? Você não é promovido, você não começa a agir como gerente só depois do cargo. Você é promovido porque você já demonstrou gerência antes. As pessoas viram em você o potencial. Sim. Tá? Então, no mercado, a mesma coisa. Quando a gente decide hoje se tornar aquela pessoa que você quer ser daqui a 3 anos, vão acontecer algumas coisas na sua vida. Tá? E eu posso só falar um detalhe sobre claro. isso? Pessoal, não é fingir algo que você não é. Não. Né? É você já começar a agir, realmente ter atitudes daquilo que você quer ser. Exatamente. Então tem uma diferença muito grande, porque às vezes as pessoas podem entender do jeito que elas querem. Ao corte, né? E às vezes achar que nós estamos falando, não, você tem que ser hipócrita e começar a agir como uma outra pessoa. Não, é você... eu quero ser melhor daqui a 5 anos. Então, eu vou começar a agir como essa pessoa que eu me imagino daqui a 5 anos. Exatamente. Né? Se você quer ser um líder daqui a 5 anos, você tem que começar hoje a exercer sua liderança. Sim. Tá? Se você quer ser uma pessoa respeitada daqui a 2 anos, hoje você começa a mudar seu comportamento para uma pessoa de respeito, né? É dessa maneira. Sim. Então, assim, eu tive que, quando eu fiz o meu alinhamento também do meu posicionamento, João, eu tive que deixar muitas coisas para trás. E você me dá um time frame disso? Dentro da sua trajetória, isso aconteceu mais ou menos quando? Olha, eu vou... Agora, assim, isso vai ser uma parte pessoal que... hoje, quando eu estou com os meus clientes e eles fazem a pergunta para mim, Kaique, qual que é o tempo, mais ou menos, que a gente consegue perceber uma diferença? Primeira coisa, João, quando você é intencional no processo, tá? E você age intencionalmente, eu falo que hoje, se o meu cliente ele segue o que eu falo ali, vamos fazer assim, assado dentro da estratégia, para ele fazer isso, ele tem que estar 100% alinhado com o propósito, senão ele não vai conseguir, ok? É um processo que acelera em 4 vezes mais rápido o tempo de uma jornada sem um posicionamento. Para mim, quando é que aconteceu isso? Eu acho que, assim, como muitas pessoas que são imigrantes, João, alguns, quando vieram para cá, estavam numa situação ou difícil no Brasil, outros já tinham uma vida profissional conhecida, tá? Aí chega aqui, tem que começar tudo de novo. Mas eu vim como muitas pessoas vieram para cá. Eu fui agraciado, abençoado, né, por Deus pelo documento, então já vim com Green Card, graças a Deus. Só que as dificuldades de um imigrante, eu passei como todo mundo que chega aqui também passa. Tá? A mesma coisa, chega tudo difícil,
por mais que a pessoa fale inglês, tem uma comunicação mais do ambiente onde você está, fazer contato, fazer conexão, tudo isso eu passei, tá? Só que é o seguinte, quando a gente chega aqui, o que muitas pessoas falam, João? Olha, Estados Unidos, ninguém repara o que você está vestido. Eu já ouvi várias vezes essa palavra, tá? Não, ninguém te olha, tá? Ninguém te olha quando não há intenção de fazer nada. Sim. Mas quando a gente leva isso para o mercado de trabalho, você é observado, tá? Sim. Por quê? Isso é do ser humano, tá? A natureza já nos ensina isso. Os animais já usam camuflagem. Então, isso é muito, muito natural, tá? Então, onde é que isso veio? Eu já cheguei aqui com um bom trabalho, já era um bom profissional, eu já entregava com excelência. Eu sempre me preocupei, João, em entregar muita excelência, entregar mais do que é contratado, tá? E eu levo isso o tempo todo para as pessoas. Só que é o seguinte, eu estava bem posicionado no Brasil, porque eu já era conhecido na minha área, tá? Então, eu já era respeitado profissionalmente. Mas quando você vem para um lugar novo, opa, peraí, a sua história ela começa a ser reescrita. Sim. Você não pode viver da sua história do passado, tá? Quem vive da história do passado está parado no tempo. E aí eu tive que começar a reescrever aqui agora e trazendo elementos novos na minha história. E aí chegou um ponto, João, onde eu percebi que onde eu queria chegar agora, eu não estava alinhado com o meu propósito futuro, tá? Eu estava alinhado ainda com o meu passado, lá funcionava, mas agora eu precisava me transformar para que eu pudesse passar essa mensagem para frente, tá? Okay. Por quê? Quando você faz planos novos, os seus planos estão diferentes. A casa que você quer é diferente, o ambiente que você quer é diferente, os sonhos que você quer para sua família é diferente, a bolsa que você quer para sua esposa é diferente, tudo é diferente. Então, peraí, eu preciso mudar o meu interior, o meu externo, para que eu seja essa pessoa. E qual que foi o time frame? Olha que interessante, a gente já transformava, né, o business dos nossos clientes, mas eu ainda não estava transformado porque eu queria. Tá? Então eu estava ajudando outras pessoas e aí eu olhei para o espelho e depois, no período da pandemia, João, onde muitas pessoas assim ficaram em depressão, muitas pessoas em casa, muitas pessoas sem cortar cabelo, você lembra? Tudo fechado? Tá? Naquele período... Foi, né? Foi um desafio, onde muitos negócios fecharam e muitos negócios abriram. Né? Foi uma oportunidade para muita gente. Naquele período, João, meu cabelo começou a crescer. Tá? E ali, eu falei, meu cabelo tá grande aqui, deixa eu ver como é que fica o cabelo. E na pandemia, João, no final da pandemia, eu tava com o cabelo no meu ombro. Tá? E eu tava vivendo daquela maneira. Sabe quando você vive sem uma maneira intencional de ver as coisas, só você se deixa a vida levar, Okay. né? O vento te leva. Eu tava dessa maneira. Eu tava com o cabelo grande, terrivelmente mal posicionado, tá? Eu gosto de moto. Então imagina, o cara numa moto com a jaqueta de couro com o cabelo grande, né? Quem é esse cara? Dentro dos estudos arquétipos, esse cara é o rebelde. O rebelde, ele não consegue fazer negócio, porque ele é rebelde, ele não tem crédito nas pessoas. Sim. Tá? E aí é o seguinte, há 2 anos atrás, o meu avô faleceu. Eu fui no Brasil e eu tive um tempo com o meu avô, eu estava com o cabelo grande. O meu avô demorou mais ou menos 4 dias para me reconhecer. Tá? E isso mexeu comigo. Tá? Meu avô faleceu. Poucas semanas depois, meu avô se foi. E aquilo ali, eu tive uma percepção seguinte, peraí, isso aqui não sou eu. Eu não estou alinhado com a minha identidade. Eu não estou falando que todo cara cabeludo não está alinhado com... Vai depender da pessoa, tá? Mas aquilo não era eu. E eu tive que tomar uma decisão e você começa, João, viver daquilo que você apresenta. Tá? Você começa a viver o estilo de vida que você tá oferecendo para você mesmo, para as pessoas à sua volta. Então, assim, eu não oferecia nada. Então, também não tinha nada em troca. Do universo não me devolvia nada também. Tá? Então, existe um momento na sua vida, João, onde você fala assim, eu vou dar um basta em tudo que eu estou vivendo e eu quero algo novo. Tá? Quando você vai dar um basta e você se transtorna, você perde muitas coisas.
Então, algumas coisas você perde, outras você negocia com você mesmo, tá? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu preciso perder peso, mas eu gosto muito do bolo que a minha mãe fazia para mim e esse bolo eu não fico sem, ok? Porque tem uma crença ali por trás. Mas você precisa perder peso. Então você vai negociar com você mesmo. Olha, eu vou ficar 3 anos sem comer esse bolo, vou cuidar da minha saúde. Depois eu vou me dar o direito de comer um pouquinho desse bolo de tantos em tantos meses. Então, algumas coisas eu tive que negociar comigo mesmo, outras eu tive que deixar para trás. E aí você começa uma decisão de posicionamento. E aí o posicionamento, João, ele não é só vestir uma roupa dentro do seu arquétipo. Sim. O posicionamento é um posicionamento em relação às suas decisões também. É o que você falou. O interno, se você já tem no interno, você vai externar aquilo que você está guardado por dentro. Tá? Então, quando você decide se posicionar, é o seguinte, é quando você põe o pé e fala assim, peraí, isso aqui agora é meu. Esse caminho que eu vou trilhar é meu. Eu decido agora me posicionar para dar uma vida melhor para minha família, para ser um melhor pai, para ser um melhor empresário, para ser um cara de sucesso, para ser bem-sucedido, para ser influente, para atrair pessoas à minha volta, tá? E não ser aquele cara mais que fica insistindo por atenção comercial, sabe? Você vai em todo lugar e tenta fazer contato, não consegue atrair nada. As pessoas olham para você, você não consegue ter uma frequência positiva, forte, sabe? Então, posicionamento é essa decisão, tá? Interessante. Depois que esse posicionamento ele está trabalhado, aí o posicionamento vira já um outro contexto. Se você me perguntar assim, Kaique, o que é posicionamento hoje? Posicionamento é o espaço que você consegue ocupar na mente do outro. Sim. Tá? Entra muito aí já na ideia de business, né? Exatamente, Sim. exatamente. Então, existe um posicionamento da sua ação, que é quando você decide não viver mais o que você está vivendo, tá? Sofrer o que você está sofrendo, e você toma uma decisão, olha, eu decido. Agora, existe uma coisa, João, quando você decide tomar esse posicionamento, você começa a chamar a atenção, tá? As primeiras pessoas que você vai chamar a atenção são seus amigos, ou melhor, seus colegas e sua família. São os primeiros, que eles não vão entender nada, entendeu? Não vão entender. Você vai perder pessoas pelo caminho, que vai ser natural isso, tá? Porque você vai começar a crescer muito mais rápido do que o João estava crescendo, tá? E aí, nesse crescimento, você vai ter pessoas que vão te apoiar, que vão crescer junto com você e vão aplaudir sua caminhada, e tem aquelas que não vão suportar isso, tá? Então, é uma decisão, mas vale a pena tomar essa decisão. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tive um convidado, o Pedro, e foi muito nessa... Eu perguntei para ele o que mais mudou, o que mais evoluiu a empresa dele. E ele falou que foi quando ele decidiu abrir mão de algumas amizades e se aproximar de outras pessoas, né? Então, como que esse processo ocorre de uma forma natural, sem que eu tenha que, por exemplo, ou eu já vou te perguntar, talvez eu tenho que virar e falar, não, esse cara aqui só me prejudica, então eu vou sair fora. Né? Ele é um processo mais natural ou ele é um processo que vai acontecer de uma forma mais intencional? Vai acontecer das duas maneiras, tá? Quando você tem uma frequência diferente, você começa a expelir as outras frequências que você utilizava, porque agora você está transformando, tá? Então vai ser natural. Existem ambientes onde você não vai conseguir frequentar mais e ambientes também que você não vai ser mais aceito, porque agora você está transformado. E agora é o seguinte... existem sim pessoas onde você vai olhar e vai identificar. Por quê, João? Existe um aspecto emocional totalmente ligado com as pessoas, tá? Sabe aquele... Vou dar um exemplo. A mulher que está num relacionamento abusivo, mas não consegue sair, tá? Por quê? Racionalmente ela sabe que está errado ficar ali, mas ela tem uma prisão emocional que vai um conjunto de crenças e hábitos que vai aprender. Então, quando você alinha o propósito, é por isso que a importância de você estar alinhado com o seu propósito. Se você não estiver 100% alinhado, você não tem força suficiente para deixar os seus hábitos, que são aquelas pessoas que podem te atrapalhar no seu processo,
tá? Que, não tem nada, que essas pessoas não vão ter nada a ver com você mais. Então, nesse momento, João, você vai ter que olhar para as pessoas mesmo e falar assim, peraí, aquela pessoa está sendo um bom amigo? O que ela fala para mim realmente faz bem para mim? Faz bem para minha família, faz bem para o meu futuro? E você vai ter que tomar uma decisão. Falei, olha, eu escolho deixar esse comportamento para trás. Eu escolho deixar essas amizades para trás, tá? Por quê, João? Propósito e tempo, tá? A gente está aqui hoje, a gente está compartilhando o bem mais precioso. Você deixou de estar com sua família, com seus filhos, para estar comigo. Eu deixei de estar com a minha esposa, com minhas filhas, para estar contigo. Sim. Tá? Então, a minha entrega para você hoje, ela tem que ser 100%. Eu tenho que entregar com excelência para você, entendeu? Da maneira como você está entregando com excelência para mim, tá? Então, tempo e propósito é menos tempo na nossa vida. Então, tem que ser bem investido. Então, por que você vai investir o seu bem maior com pessoas que não estão te ajudando no seu processo? Sim. Tá? E ela também não pode perder tempo se você não estiver ajudando ela no processo. Todo relacionamento, João, ele é de interesse. Sim. Né? As pessoas, elas se doem com isso, mas todo relacionamento é de interesse. Tá? Eu dei aula na igreja um tempo, né? E uma das coisas que eu falei foi justamente sobre essa questão de companhias, de amizades, né? É lógico, aqui nós estamos falando a um nível um pouco mais alto. O que eu quero dizer? Nós estamos falando de desenvolvimento pessoal mesmo, de performar no nível mais alto, né? De governo, de influência, né? E não, às vezes, no nível básico de simplesmente você ter uma vida tranquila, né? Mas, às vezes, por exemplo, quando eu citava alguns amigos, esse amigo meu aqui, ele é meu amigo porque teve um dia que aconteceu isso, isso e isso e me chamou a atenção. Né? Então, eu vi que ele era uma pessoa disposta a ajudar, uma pessoa aberta, né? E quando a gente fala essa questão de que todo relacionamento tem interesse, as pessoas, às vezes, ficam... Como assim? Né? Como assim? Interesseiro? Não. É só a gente parar para analisar um casamento. Eu sou casado com a minha esposa. Se eu não for um bom marido, se eu não for um bom pai que está relacionado, possivelmente ela não vai querer continuar comigo, né? Principalmente se eu for péssimo mesmo e insistentemente ruim, né? Então acaba que ela não vai querer. Da mesma forma, eu como esposo, se ela não cumprir o papel dela, né? Ela sabe que depois de um tempo eu não vou querer. Então, todo mundo tem que cumprir o papel para continuar, né, o relacionamento. Exatamente. E no business é a mesma coisa. A mesma coisa. Até, olha só, nós com os nossos filhos, tá? Quando o nosso filho ele vai para a universidade, vou falar universidade porque é o sonho de muitos pais, né? Que os filhos se formem. Vou te dar um exemplo, tá? Tem um jogo de interesse. Quem fica feliz com isso? Sim. Nós ficamos felizes, tá? E aí eu vou te perguntar o porquê que fica feliz. O porquê que o pai fica feliz? Sim. Porque envolve várias coisas. Sim, porque tem a questão... Eu vou citar só algumas, eu acredito que você vai poder citar até mais do que eu, mas um dos motivos é a questão de eu saber que meu filho foi bem encaminhado, foi bem educado, né? Que ele já seguiu o caminho dele, estou feliz por ele, mas até a questão do status, de você ter um filho que está na faculdade, de você poder falar para os outros, meu filho está na faculdade. É o adesivo que a gente vê, né? Pai de um filho que está em Harvard, por exemplo, né? Então, tudo isso, né? Lógico, tem vários motivos por trás disso, mas... só para não trazer aquela impressão, como que eu falo, lúdica ou talvez imaginativa, não sei, mas de que é só pelo bem do filho. Não é só pelo bem do filho. Não. Né? Entra um pouquinho na questão do interesse. Claro, né? do interesse, entre o ego dos pais, Sim. né? Falar, olha, peraí, eu consegui, né? Eu criei. Sim. Né? Tem isso. E palmas para os pais Com que certeza. conseguem, né? Lógico, você cuidar de uma criança, educar durante vários anos, depois da adolescência. Meus filhos são pequenos, né? Eu tenho um de 4 e uma menina de 1,5. Então, eu estou assim, bem no beabá mesmo. Princípios básicos, honestidade, esses princípios bem básicos mesmo.
Mas eu sei que quando cada fase tem seu desafio, né? Exato. Quando você está ali, criança pequena, às vezes seu desafio é só dormir à noite. Mas quando já é adolescente, aí você já tem que ter certeza que aquele adolescente já está com a cabeça boa para ele não envolver com droga, não envolver com más amizades e assim por diante, né? Mas tem essa questão. Palmas para os pais que conseguem, mas a gente sabe que tem também um interesse, um benefício para os pais. Claro que tem, né? Com certeza. Mas, desculpa, voltando à linha de raciocínio que você estava. Assim, resumindo, é justamente isso. Existe o interesse nos relacionamentos. Uhum. E aí o seguinte, quando a gente traz para o mercado de trabalho, João, o que a gente vê bastante hoje, tá? O que eu vou falar agora você vai ver, olha só. Imagine só, João, você vai... Hoje não existe mais uma diferença entre online e físico e presencial. Hoje os dois caminhos se conectaram. Sim. Né? Antigamente a pessoa ela tinha aí... eu tenho um perfil aqui no Instagram pessoal e tenho um perfil profissional. Tá? Hoje não tem como fazer isso mais. Tá? Por quê? A gente está falando de pessoas. Não adianta você ter um comportamento no perfil presencial e um comportamento diferente Sim. no outro. Né? Isso vai ser uma fraude. É a mesma coisa de você ser um advogado muito competente, disciplinado no seu trabalho e em casa você bater na esposa. Sim. Entendeu? Não vai adiantar. Então, quando a gente olha a falta de intenção das pessoas, mas assim, essa falta de intenção, muitas delas é por falta de conhecimento e muitas é porque elas não querem deixar para trás aquilo que elas mais se sentem atraídas. Tá? Por exemplo, imagine uma profissional, tá? Uma mulher, ela atende no ramo de business, ok? Só que o arquétipo onde ela mais trabalha nas redes sociais, lá no pessoal, é o arquétipo do amante. Tá? O que é o arquétipo do amante? Ele não está falando sobre traição. Ele fala sobre pessoas que estão envolvidas mais com emoções, com aparência física, com a sedução. Tá? Então imagina, isso vale para mulher e vale para homem. Tá bom? O cara que... Um médico, imagina só, um médico ou um terapeuta de casais, que você vai nas redes sociais e aí o cara tá lá, né? Um cara que frequenta academia, então, né, ele tem lá um físico bacana e ele começa a colocar na calça mais apertada, mostrando camiseta, mostra foto sem camisa. Esse cara está trabalhando o arquétipo do amante, mas profissionalmente tem que comunicar o arquétipo do sábio e do cuidador. Tá? Sim. E aí o seguinte, da mesma maneira, mulheres também, que tem que ser governante, mas lá no pessoal quer trabalhar o arquétipo da amante. Então ela posta muita foto de biquíni, tá? Só que isso não está alinhado com o propósito profissional, ok? Sim. Aí ela vai ter que fazer o seguinte, eu vou ter que negociar isso. Isso aqui está atrapalhando a minha comunicação, tá? Um exemplo que eu dou, João, é o seguinte, imagine que você vai em vários eventos de network, fazer contato, ok? E aí você sai lá, veste a sua roupa, pega os seus cartões e vai se apresentar, né? Chega lá, faz uma bela apresentação no dia, passa o seu contato. Só que todas as pessoas hoje, João, elas perguntam o seguinte para você, qual que é o seu Instagram? Tá? Por quê? O Instagram é uma leitura da vida. As pessoas, elas postam vida pessoal lá dentro, sucesso, as coisas que elas gostam. E aí, ela vai lá, João, no seu Instagram, e ela começa a ver lá no Instagram um João totalmente oposto do que foi apresentado naquela noite. Sim. Tá? E aí, começa a ver o João lá trabalhando de chinelo, tá? Começa a ver o João lá fazendo piada boba na internet. E aí, o que na cabeça bate dessa pessoa inconsciente vai acontecer? Porque é o seguinte, a mente inconsciente é mais poderosa do que a mente consciente. Ponto. Sim. Ok? Então, beleza. Toda aquela percepção de imagem de valor que você criou não foi sustentada mais, tá? A partir daquele momento, você desconstruiu toda aquela noite que você saiu para fazer contato, né? Os seus cartões, a sua apresentação pessoal foi desconstruída. Por quê? Por duas situações. Não é intencional, não foi intencional o seu Instagram profissionalmente não está intencional, tá?
ou você não consegue deixar os seus hábitos antigos porque não está alinhado o suficiente com o seu propósito. Tá? Viu qual que é a importância de você alinhar o seu propósito? Se você não tiver força suficiente no seu propósito, você não consegue deixar para trás os hábitos que te atrapalham chegar no seu sucesso hoje. Sim. Entendeu? E isso tem muito a ver com eu acho que a conversa está toda direcionada para isso, mas tem muito a ver com alinhamento. No sentido do que está por dentro ser o que a gente externa. E se o que está por dentro é ruim, vão melhorar o que está por dentro. Né? Exatamente. Muito fala-se hoje, João, e é um tema que eu falo sobre isso, sobre desconstrução da imagem. Uhum. Tá? Se eu quero hoje prejudicar o João com podcast, a melhor maneira de fazer isso é eu desconstruir todo mundo que tem podcast. Eu vou começar a falar agora que quem tem podcast é tudo uma bagunça, é tudo isso o quê. Quer dizer, eu estou desconstruindo a imagem de percepção que aquele tema tem. Sim. Tá? Vou dar um exemplo para você. Percebeu como é que o nome coach foi desconstruído? Sim. Né? Você falou na minha mente na hora. Exatamente. Exatamente. Quando você fala a palavra coach hoje, cara, infelizmente, as pessoas já vão em quem? Esses caras da internet que falam um monte de coisa e tal, desconstruiu. A maneira mais fácil de desconstruir, né, um profissional é desconstruindo uma imagem coletiva, tá? E hoje a imagem do homem está sendo muito desconstruída, assim também como a imagem da mulher está sendo desconstruída, tá? Então, a inversão de valores está em todos os lugares, ok? Só que mesmo lá no seu inconsciente você sabe o que é o quê, tá? Sim. Por quê? A natureza nos envolve com as imagens, tá? A nossa linguagem corporal nos envolve com as imagens, tá? Se você estiver triste hoje, mesmo você falando que está feliz, eu sei que você não está feliz. Sim. Eu vou saber que você está triste, tá? Porque o corpo fala na frente. A partir do momento, João, como a gente se encontrou lá fora, antes de você falar comigo, de você comentar, você já falou muito comigo, visualmente falando. Sim. Tá? Então, as pessoas elas têm que entender que antes de você abrir a boca, você já começou a falar. Sim. Tá? Então, esse alinhamento, ele só não acontece por dois motivos. Eu não sei como é que funciona isso, ok? Ou eu não estou alinhado com o propósito, tá? Porque se eu estiver alinhado com o meu propósito, se eu sou um cara, né, da academia que eu gosto de treinar, mas eu me alinhei com o meu propósito, eu sei que mesmo eu gostando de postar foto daquela maneira, não faz bem para o meu propósito. Então eu vou parar com isso e eu vou focar no que eu quero, entendeu? Sim. Essa é a intencionalidade, sabe, João, que falta hoje nas pessoas para que elas consigam atingir o objetivo. E muitas vezes isso é imaturidade emocional, tá? É o posicionamento de decidir, a decisão, olha, não quero viver isso mais. Mas se não tiver alinhado, ela fala assim, poxa, mas eu gosto tanto de postar uma besteirinha aqui, eu gosto tanto de falar uma besteira, sabe? De comportar de tal maneira, eu sou dessa maneira. Peraí, mas você quer ser dessa maneira a vida inteira? Essa maneira que você é hoje cabe no seu futuro? Sim, né? interessante. O que você deixa de ganhar hoje por agir dessa maneira? Onde é que você poderia estar agora, nesse momento, se você não agisse assim? Entendeu? Sim. Então, assim, quem sofre à sua volta por você agir assim ainda? Né? É um comportamento lá da infância, um comportamento da adolescência, que esse cara já está com 40 anos, mas é um adolescente. Sim. Tá? Eu tenho um exemplo, estava na igreja outro dia e eu e minha esposa, a gente estava entrando na igreja e tinham 3 adolescentes de 40 anos sentados no corredor da igreja, entendeu? E nenhum deles se levantou para a família passar. Entendeu? Então, isso aí é o quê? Falta de alinhamento, falta de posicionamento, tá? E cria-se uma geração onde tudo pode, eu posso ser quem eu sou, eu posso viver dessa maneira. Você pode ser quem você é, só que você não pode achar que você vai chegar lá sendo quem você é hoje, sem estar disposto a fazer uma mudança. Interessante. É pesado, né? É bacana. Não sei se vocês estão percebendo, estou tendo uma aula aqui. Não, mas profundo aqui, mas né? tá bem bacana, bem bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta.
nessa questão de alinhamento pessoal com Instagram, por exemplo. E isso nós estamos voltando sempre para o empreendedor, tá, gente? Você quer ter a sua vida normal, faz o que você quer, né? Só não espera ter resultados, às vezes, que se destaquem, né? Mas vamos lá. Questão de Instagram, por exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar postando muito vida pessoal. Um exemplo. O que você sugere, por exemplo, que alguém como eu ou vários outros empreendedores postem? Eu hoje, por exemplo, no meu Instagram, a gente posta cortes do podcast. A grande maioria das vezes, de vez em quando eu faço alguma postagem sobre conteúdo, sobre marketing, né? Mas eu não fico, por exemplo, de vez em quando eu posto uma foto dos meus filhos, um parabéns para a esposa, alguma coisa assim. Né? Mas não é aquela coisa de ficar... Teve uma época que era quase que moda. Você ia no banheiro, mostrava que estava no banheiro. Você ia na cozinha, tinha que mostrar o que estava comendo. Né? Como não entrar... Aí já entra, talvez, uma pergunta mais bem estruturada. Como não fazer com que essa exposição seja até um incômodo? Eu falo porque eu almocei um dia com uma pessoa que mexe no Instagram e posta as coisas. A pessoa não saiu do Instagram durante o almoço inteiro. Eu fiz quase que igual eu esqueci o nome agora daquele historiador, um carequinha, é o Leandro Carnal. Ele falou que ele foi numa reunião, a pessoa toda hora mexia no celular, ele pegou o telefone e ligou para a pessoa. E ele falou, ó, eu vou fazer pelo celular, porque se eu estou aqui com você, você não me dá atenção, eu vou ligar para você, talvez assim você me dê atenção. Né? Eu lembrei do Leandro Carnal. Como a pessoa manter um posicionamento nas redes sociais sem fazer com que isso estrague a vida pessoal, a vida real dela, digamos assim? Primeiro é o seguinte, João, você não precisa ficar o dia inteiro preocupado em postar o dia inteiro. Né? Então, se você vai fazer uma postagem lá, imaginei, a pessoa posta 5 stories no dia, 10 stories, por exemplo. Você não precisa do dia inteiro para poder fazer isso. E você não precisa... É simples, João. É o seguinte. Quando você está com o propósito alinhado, vamos dar um exemplo igual você trouxe. Cara, eu posto coisa profissional do podcast, ok? O seu negócio está relacionado a business. Sim. Ok? Business, ele sai do podcast, né? Ele está aqui no podcast, mas ele está fora também. Então, por exemplo, o que eu postaria? Eu postaria coisas relacionadas a negócio, tá? Um exemplo, o que você não pode postar, João? Eu estou em casa, estou com uma preguicinha. Entendeu? Você entendeu? Não tem nada a ver com negócio. Você vai postar, poxa, vai numa feira de negócio, encontrou alguém na rua que é um empreendedor, posta também, né? Tá lendo um livro, você posta o livro, né? Então, assim, a resposta que você precisa se dar é o seguinte, é sobre percepção. Qual que é a percepção que eu preciso causar no meu público? Quando você faz essa pergunta, vai ficar bem mais fácil. Por exemplo, eu estou aqui no seu ambiente, tá? E aí, se eu vou falar sobre vídeo hoje, o que eu posso postar aqui que vai trazer uma percepção para as pessoas que eu sou um profissional de vídeo? Ok? Eu estou vendo um livro sobre roteiro. Vou fazer o livro sobre roteiro, tá? Eu estou vendo a câmera. Eu vou postar uma câmera aqui. Eu estou com a câmera e agora eu estou vendo uma coisa sobre como falar em público. Tem tudo a ver. Eu vou fazer um conteúdo agora sobre como falar em público, tá? Poxa, eu estou com a minha família aqui. Meu filho de 2 anos fala muito bem, olha só. Eu vou fazer um vídeo com meu filho aqui agora. Olha só, viu como é que desde criança a gente é treinado a ser um bom comunicador. Eu tenho 2 filhos, um fala muito bem, o outro não. Esse aqui conseguir as coisas comigo mais fácil do que o outro. Olha a importância da comunicação. É tudo uma percepção. Quando você começa a criar na cabeça das pessoas uma percepção, é muito mais fácil você entender o que você tem que postar. O que não entra, João? Coisas que vão denegrir a sua imagem no processo profissional. Tá? Então, por exemplo, se você é um cara que trabalha com cliente high ticket, tá? Você não vai chegar em casa, o dia que a casa está toda desarrumada, e vai fazer um vídeo, gente. Cheguei aqui em casa, estou cansado agora, vou bater um prato de comida. Entendeu? Então, você tem que mostrar às pessoas que você
vive aquele mesmo ecossistema, aquele ambiente em que elas vivem, que o seu público vive. Então, se você quer falar sobre empreendedorismo, você tem que mostrar que você vive esse ecossistema. Você não pode postar somente o podcast, entendeu? Você tem que postar coisas relacionadas a business no dia a dia, tá? Sim. Poxa, quantas vezes o cara acorda de manhã, empreendedor, e fala assim, cara, hoje o café não fez efeito, eu tô cansado, mas tem que fazer acontecer. Então, aquela mensagem de manhã hoje, daquelas 7 horas da manhã, que o João vai deixar sobre business, aquele cara vai olhar e falar assim, cara, esse cara aqui me ajudou hoje, eu vou seguir meu dia. É isso que é uma transformação diária, sabe? Interessante. Por mais que você ache que eu vou postar, quem vai ver? Cara, alguém vai ver ali e vai se inspirar nas suas palavras para começar um dia. Está muito relacionado ao ambiente de que eu devo estar. Exatamente. Né? Tá? Pensa no seu público. O que é esse público? Qual que é a ambiência desse público? Essa ambiência você tem que preencher. Tá? E aí você começa, João, a partir desse momento, a criar uma percepção da sua imagem na cabeça das pessoas. Tá? E o que é essa percepção? A construção, João, ela dá mais trabalho. O momento de construção da percepção é o seguinte, eu quero ser conhecido como o empreendedor do podcast. Sou o cara do podcast que está no meio dos empreendedores. Você começa a trabalhar essa construção. Essa construção vai dar trabalho, sabe? Vai dar muito trabalho. Você vai ter que estar com pessoas, você vai ter que cuidar bastante, vai ter que estar alinhado com o seu arquétipo, vai ter que cuidar o que você vai postar. Quando você tem essa percepção construída na cabeça das pessoas, aí você tem mais um pouco de liberdade. Ok? Aí, um dia, no Stories você pode postar uma outra coisa. Porque a percepção, a base está criada. Sim. Entendeu? Você não tem que ser quadrado dentro do sistema o tempo todo, entendeu? Sim, quando você já é conhecido por algo, você pode se dar, digamos assim, a liberdade de postar outras coisas que as pessoas não vão desassociar você daquela imagem. Exatamente. Se eu pegar, eu vou dar um exemplo bem exagerado, mas eu creio que vai ficar claro, o Max Verstappen, por exemplo, né? Ele pode postar o que for. Ele pode postar o que for. Ele é o piloto da Red Bull campeão mundial. Exatamente. Né? Então, ele pode postar na piscina, pode postar fazendo o que for, né? Que ele não tem... É lógico, eu dei um exemplo muito exagerado, mas né? Nem precisa... Mas é isso mesmo, porque a autoridade já está construída. Sim. Tá? Existem 2 tipos de autoridade, João. Existe a autoridade imposta e a autoridade percebida. Tá? O que é autoridade imposta? É o que essa vai ser a dor de muita gente aqui nos Estados Unidos. Tá? A autoridade imposta é o que você traz de experiência, traz de currículo, traz de portfólio e traz de bagagem. Isso é o que você tem. Tá? Aí quem é você? Aí eu começo a falar do meu currículo. Sou formado em isso, aquilo outro, informação assim, palestrei em tal lugar e tal. Isso é autoridade imposta. Ok? O que é autoridade percebida? É o quanto eu, como ser humano, consigo fazer que você perceba essa liderança em mim. Ok? Sim. É esse ponto onde as pessoas estão perdendo. E talvez até me submita a essa liderança. O que eu quero dizer, porque às vezes quando a pessoa força a barra nessa autoridade imposta, você pode também gerar uma repulsão por parte de quem... Exatamente. Sim, por parte de quem está ouvindo. Tipo assim, não, esse cara aqui, ele pode ser o que for, mas eu não quero ele no meu... Exatamente. Você bateu no ponto crucial. Por quê? Se eu chego aqui, João, para que eu conquiste você, eu começo a falar assim, João, eu tenho 3 formações, eu tenho mestrado, doutorado, já fiz trabalho na Harvard e tal, e começo a despejar o meu currículo para você. Eu estou tentando fazer o quê? Eu estou tentando te vender, eu estou tentando te convencer de alguma coisa. Agora, se eu chego, João, na minha postura, peraí, deixa eu olhar para o João aqui, deixa eu conquistar o João, deixa eu mostrar minha liderança para o João, apertar a mão da maneira diferente, apresentar, conversar de uma maneira cordial com o João. Peraí, eu consegui o interesse do João. Depois o João pergunta para mim assim, Kaique, qual que é o seu background? Aí é diferente. Sim. Tá? Então, onde é que as pessoas estão perdendo agora? Olha só que interessante. Elas olham para o Max Verstappen lá em cima, olham para o cara da internet que está faturando milhões, que o cara está de camiseta preta, ok? Mas o fulano usa camiseta preta. Ok, mas quem está em volta dele não está de camiseta preta. Sim. Quem está em volta está alinhado, tá? Com o seu arquétipo, com o seu posicionamento. Mas ele parou de usar a camiseta preta. Né? Parou de usar. Exatamente. Porque, olha só, a gente vai falar um pouquinho, a gente pode abrir um pouquinho dos arquétipos aqui.
a autoridade, se você tem autoridade imposta, você pode ser o cara riquinho de autoridade imposta, ok? Mas se você não consegue trabalhar a autoridade percebida, é o que as pessoas estão esperando ver em você, que você não está conseguindo até agora, conseguir se tornar líder ou referência no seu nicho. Tá? Quando você trabalha a autoridade percebida e você trabalha isso através de um bom posicionamento alinhado, você consegue emanar isso. Sabe aquela pessoa que entra na sala, João, e ela se torna interessante, a pessoa olha e fala assim, cara, o que esse cara faz? O que essa mulher faz? Olha que mulher interessante aquela mulher ali. Fala, olha como é que ela se veste. Olha aquele cara como é que é interessante, como é que ele aperta na mão das pessoas. Você consegue perceber a energia. Sim. Quando o líder entra na sala, sabe? Você não sabe quem é aquele cara, mas você consegue perceber. Isso aí é autoridade percebida. Entendeu? É o que as pessoas precisam aprender a trabalhar. Não se trabalha a autoridade percebida sem um alinhamento de posicionamento. Tá? E aí, se você ir mais profundo, sem um alinhamento de arquétipo. Tá? Por exemplo, o cara ele vamos dar um exemplo aqui. O cara ele dá aula. Ok? Ele dá aula, mas o cara ele anda aí de bermuda, chinelo e camiseta para cima e para baixo. Bota um boné, mas ele é um professor, ok? No meio onde ele trabalha, ele é respeitado porque ele já tem a autoridade percebida, porque já ensinou. Ó, esse cara ensina bem. Mas se ele quer conquistar novos meios, tá? Não adianta ele chegar de chinelo achando que ele é o professor bambam, que ele não é. Sim. Ele vai ter que trabalhar o arquétipo do sábio. Como é que o sábio se veste? Como é que o sábio conversa? Como é que ele se comporta? E quando a gente vai falar de arquétipo, João, olha que interessante. O arquétipo está em tudo, tá? No marketing a gente usa ali 12, 13, 14, até 15 arquétipos, tá? Mas eu dou um exemplo seguinte. Imagina aí um cara que... Vou te falar de um personagem. Imagine um cara que toca música clássica, ok? Agora imagine esse cara sentando num restaurante, tá? Como é que é o restaurante? O que vem na sua cabeça? Iluminação baixa, luz quente, móveis de madeira. Olha só, né? Aí esse cara agora pediu uma bebida. Esse cara pediu o quê? Uma cerveja ou pediu um vinho? Com certeza um vinho ou uma água gasosa, alguma coisa. Exatamente. Tem o menu, tem vários pratos, mas tem um menu escondidinho lá com hambúrguer. Esse cara pediu um hambúrguer, você acha? Provavelmente não. Provavelmente não. Ok. Essa percepção, ela já vai entrar dentro dos arquétipos. Essa percepção que você causa através de um título ou de uma imagem, tá? Isso aí, cara, é o seguinte. Modelo mental, tá? Quando eu falo música clássica, existe um modelo mental referente a pessoas que tocam esse tipo de música. Se eu falar aqui agora, cara, pensa num funkeiro. Se eu falar assim, bota no restaurante, já é outro. O que esse cara tá comendo? É outra coisa. O que tá bebendo é outra. Sim. Por causa do modelo mental. E isso é tão interessante que às vezes a gente, não sei se você já viu esses vídeos, que às vezes uma pessoa que é um pianista de uma orquestra ou às vezes violinista vai para uma estação de trem, de metrô, começa a tocar, ninguém dá ideia. Ninguém dá ideia. Ninguém dá ideia. Exatamente. Aí o seguinte, aí a pessoa fala assim, porque o ser humano está julgando pela aparência. Sim, está julgando, vai continuar julgando. Sim. E no business vai julgar mais ainda. Sim. E, pessoal, tudo isso aqui a gente está trazendo um pouco mais para a vida do empreendedor, né? Do que propriamente a empresa, mas isso tudo é aplicável na empresa. Tudo aplicável na empresa. Tudo é aplicável na empresa. Uma dica que eu dou é de sempre a pessoa, por exemplo, eu quero posicionar minha empresa. O que você, como empreendedor, o que a sua empresa tem que é genuíno, que Exato. Você não vai ter que forçar a barra. O que eu quero dizer? Às vezes você quer mostrar que você é profissional, mas às vezes você não é tão profissional assim. Às vezes você atrasa, às vezes os seus processos não estão alinhados ainda, mas você é uma pessoa que, quando faz o trabalho, faz com excelência. Você vai até o último, você toma prejuízo, mas você entrega o melhor que você pode entregar para o seu cliente. Então, como que você vai se posicionar? Como alguém que ama o que faz, como alguém que se entrega no trabalho, mas não como um profissional. Por quê? Porque se você comunicar essa imagem de que você é profissional, de que tudo é no tempo, a gente entrega tudo on time, né? Aquela coisa toda, questão de semana começando a trabalhar com o cliente já vai perceber. Vai perceber. Já vai perceber. Quando você
passa pelo posicionamento, João, existe uma responsabilidade muito grande. Por quê? A primeira coisa que acontece é que a expectativa do seu cliente, ela sobe. Sim. Tá? Ela sobe muito. Porque a partir do momento que você está alinhado com o seu arquétipo, tá? E você se veste daquela maneira e comunica, você é visto daquela maneira. Sim. Tá? Então, se você é um advogado, né? Geralmente a maioria dos advogados trabalham no arquétipo do governante. Tá? E se você é um advogado, chega bem com a sua apresentação pessoal bem alinhada, a minha expectativa em relação àquele advogado vai ser, esse cara vai resolver minha vida. Tá? Mas se ele for esse cara que você citou, que por dentro é desorganizado, todo bagunçado, esse cara vai ter problema. Sim. Por isso que tem que ter o alinhamento. Entendeu? Sim. Agora, o que pode ser trabalhado? É o seguinte, é o que eu falei com você. O que eu preciso deixar para trás para me tornar aquele advogado? Entendeu? Essa mania de chegar atrasado, tá? A mania de ser grosso com as pessoas, né? De não ser cordial. Então, assim, você vai negociar com você mesmo. Peraí, isso aqui é um lixo, esse comportamento meu, eu vou deixar para trás. Agora tem isso aqui que eu tenho uma certa vantagem em outras coisas. Então, isso aqui eu vou negociar comigo mesmo para que eu consiga atingir o meu objetivo. Sim, mas eu penso que é importante a pessoa trabalhar primeiro isso internamente para depois externalizar. O que eu quero dizer? Se esse advogado ele é desorganizado, o que ele vai vender, mas vamos supor, ele é desorganizado, mas ele luta pelo cliente assim até as últimas, né? Então ele vai passar essa imagem de que ele luta pelo cliente. Exatamente. E não de que ele é um profissional organizado. É lógico que a própria profissão você já tem uma expectativa, né? Porque é igual você falou, o advogado normalmente ele já passa esse arquétipo do governante. Isso. Então já gera uma expectativa. Se um advogado não consegue cumprir os prazos para entregar defesa, sei lá, né, as partes lá dos processos e tudo, não serve, né? Não serve. Ninguém quer, porque se entregou depois do prazo, acabou, perdeu, né? Mas é bem assim, né? Não tem muito... aí no Brasil o cara fala assim, aquele advogado é enrolado e cansado demais, né? É diferente de um fotógrafo, né? Eu brinco com um amigo meu que fotógrafo é enrolado, mas o fotógrafo que atrasa para entregar umas fotos não gera uma consequência tão grande quanto um advogado que atrasa para entregar uma defesa. Exatamente. Né? Mas dele primeiro trabalhar isso internamente, por exemplo, ele tem o hábito de chegar atrasado, então ele trabalha isso internamente para depois ele externar isso e se vender como alguém. Exatamente, é uma transformação, João, porque olha só, essa mudança de posicionamento, você não vai conseguir sair do 0 ao 100 da noite para o dia, tá? Isso vai ser em hábitos, a maneira de se vestir, trabalhar a maneira de conversar, trabalhar o círculo de amizade. Qual vai ser a mesa que você quer externalizar aquilo que você está se tornando? Você tem que preparar isso, porque isso não é para se posicionar para os seus amigos. É para você chegar num ambiente diferente. Tá? Então, vou te dar uma ideia. Isso aí, eu vou te dar só para você ter uma noção. Esse processo, na minha mentoria, por exemplo, ele dura 6 meses. A minha mentoria é 6 meses. A gente se encontra de 15 em 15 dias. Entendeu? Por quê? Para que ele entenda as mudanças que ele precisa, tá? Então, nesse processo, a gente fala sobre crenças, né? Mindset, a gente vai falar sobre Instagram, posicionamento, vestimenta, comunicação, estratégia de network, estratégia do business. Nesse processo, por quê? Quando chegar daqui 6 meses, esse cara está transformado, entendeu? E vão ser 6 meses de transformação que ele vai chegar lá, se ele tiver com um propósito alinhado. Kaique, eu não aguento mais eu ver assim, cara, eu preciso fazer negócio. Quantas a gente conhece aqui? Coach financeiro, né, mentor financeiro, que o cara não consegue passar imagem, ele não consegue vender, ele tem que ficar insistindo para poder vender. O cara que é coach de vida, por exemplo, mas você vai no Instagram, o cara tem um comportamento nada a ver, ele não consegue viver só daquele negócio. Ele está trabalhando em outra coisa que ele não gosta, e aí ele começa a atender uns clientes. E ele não consegue viver só da profissão que ele sonha. Isso é falta de alinhamento, falta de posicionamento e falta de decisão, sabe? E um processo desse, João, 6 meses é o que o cara precisa, com o propósito alinhado, para transformar, sabe? E o resultado é rápido. Por quê? Porque é simples. O mundo está muito sem intenção. A imagem está
está desconstruída a todo Sim. lado, entendeu? É raro você olhar para uma pessoa hoje, João, e ver uma pessoa vestida, alinhada com um propósito, entendeu? Eu falo isso, levando para a área cristã agora, eu tenho alguns amigos que são líderes, pastores, até dentro da igreja, tá? Sim. Porque como é que é a postura do homem hoje na igreja? Como é que esse cara se veste? Como é que é a referência dele para os jovens? Entendeu? Como é que esse cara se comporta? E aí, aí a pessoa, às vezes, ela pode achar que a maneira como ela está vestida na igreja vai influenciá-la somente no meio da igreja. Só que na igreja tem outras pessoas que são donos de business, são empreendedores. Sim. E vão ver você da maneira como tá te vendo ali, todo domingo. Sim. Tá? Imagina, João, se você é aquele cara largadão que vai na igreja de bermuda e camisa, tá, senta de boas, tá? Muita gente se veste assim, inclusive amigos meus, ok? E aí é o seguinte, você encontra um contato, é um cara da igreja que é um contato comercial lá. Todo domingo ele te vê. Aí, esse cara te dá a oportunidade e vai ter uma reunião contigo. Na segunda-feira, pra você deixar uma proposta. Na reunião, você tá lá, todo engomadinho. Sim. Adianta? Não. Se for um cara igual eu, vai questionar até. Pois Porque aí já é uma crença pessoal, né? Eu não posso entrar diante de um juiz de bermuda e de boné, por exemplo. Né? Pelo menos no Brasil. Acredito que aqui deve ser até pior. Né? Aí eu já me questiono, será que é uma postura legal eu fazer isso numa igreja? Sendo que a proposta minha ali é de estar diante de Deus. Então, ou eu não sei quem Deus é, ou eu estou indo ali por um outro motivo. Eu também tenho a mesma linha de pensamento. Né? Não entra na questão de religiosidade, eu não sou nem um pouquinho religioso nesse sentido, mas eu me questiono muito essa questão de bermuda, de boné dentro da igreja, às vezes até ministrando, né? Me questiono muito. Mas... Eu tenho a mesma linha de pensamento, porque quando você... isso não tem a ver com religiosidade. Isso tem a ver com o relacionamento e com o respeito. Sim. Sabe? Porque... E a falta também, João, de intencionalidade. Sabe? Sim. A gente tem que deixar sem intenção as crianças. Elas são crianças ainda. Sim. Mas a partir do momento onde você tem um objetivo... João, olha só. Eu vou trazer uma reflexão para você aqui. Você que é cristão, vai te dar uma clareza muito grande sobre isso, tá? Vamos lá. A gente que é cristão, a gente vive da fé, né? E a gente sabe que as palavras têm poder. Sim. Certo? Isso já é comprovado até cientificamente que as palavras têm poder. Fizeram lá o teste da plantinha, ficaram falando palavra negativa para a plantinha, aquela plantinha ficou, né, morreu, a água ficou ruim, a água com palavras boas ficou boa. A gente já sabe disso. Então a ciência já mostrou, ok? Sim. Então vamos lá. Se a gente trazer isso agora, né, para o campo do desenvolvimento humano, a gente vai aprender também sobre a lei da atração, tá? Aquilo que eu emito para o universo vem para mim, ok? Então, João, olha só. Se somente 7% do que eu falo é absorvido na minha comunicação, por que na hora de mandar para o universo e mandar, né, como um ato de fé, por que eu não uso os meus 55% da minha comunicação corporal para comunicar aquilo que eu estou pedindo? Sim. Tá? Então é o seguinte, se você já acha que você já é abençoado utilizando 7% na hora de pedir, e na lei da atração também, né? A palavra tem poder, porque palavra é um meio de mensagem. Por que você não, que a gente não utiliza agora os 55% da minha comunicação para eu conseguir aquilo que eu quero? Tá? Se eu estou pedindo a Deus para que eu me torne um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, por que eu não começo a vestir como esse cara de sucesso, agir como ele, Sim. ter um comportamento como ele, ter um comprometimento como ele e falar como esse cara? Entendeu? Quando eu faço isso, eu mostro para Deus assim, eu estou pronto. Sim. Eu estou pronto para receber. Sim. Porque se você não estiver pronto, a porta bate, abre, mas se você não estiver pronto, você não pega. Sim.
Um exemplo claro, tá, João? Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, existem algumas pessoas que a gente gostaria de fazer contato, né? É natural, todo lugar. Sim. Você entende que aquela pessoa pode ser uma boa oportunidade para vocês fazerem negócio e crescer juntos. Alguns são nomes conhecidos, né? Pessoas que já estão aqui há muito tempo, já venceram. E aí muita gente tenta se aproximar dessas pessoas, ok? Sim. Só que o que acontece, João? A maioria que se aproxima, não é que ela está errada de se aproximar. Ela está se aproximando no tempo errado. Sim. Tá? E às vezes só querendo para si. Só querendo para si. Né? Tá? E ninguém quer gente que só quer para si. De jeito nenhum. Mas vamos supor que você é um cara que você quer somar também. Sim, tá? ok. E aí, você se aproxima daquela pessoa, só que o seguinte, você está mal posicionado, você não vai conseguir a atenção daquela pessoa. Porque uma coisa, João, é o seguinte, ninguém quer estar com ninguém quer andar junto com quem está morrendo. Isso é uma palavra bem chula e comum, tá? Se você quer fazer negócio com o Antônio, um exemplo, tá? Você tem que ser uma pessoa interessante para o Antônio e mostrar para o Antônio que você é aquela pessoa que você está prometendo ser na sua promessa. Sim. Tá? Então, eu tenho vários exemplos disso, João. Graças a Deus, eu tenho grandes clientes. Tá? Pessoas que são buscadas por grande parte da comunidade para se aproximarem. Tá? Só que eu tive que ter um posicionamento para que eu conseguisse sentar na mesa com essas pessoas. Eu tive que ter a minha entrega para sentar na mesa com essas pessoas. Se eu tivesse sentado na mesa com essas pessoas com o mesmo argumento, lá no período onde eu tinha o cabelo grande, com jaqueta de couro, hoje eu não estaria com elas. Sim. Tá? Por que eu não estaria com elas hoje? Mas hoje elas veriam que você é um cara assim. Tá? Mas por quê? Porque aquele ditado bem comumzinho, sabe, da impressão, da primeira impressão, você nunca vai ter a segunda chance, a segunda oportunidade de deixar a primeira impressão. Tá? Então, estrategicamente, João, eu tive que esperar o tempo certo de falar assim, peraí, eu vou me sentar naquela mesa. Sim. Entendeu? A minha narrativa tem que estar alinhada, o meu posicionamento tem que estar alinhado. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente seguindo, perseguindo, tentando fazer um contato, tentando conseguir um lugar no sol, né, aqui nos Estados Unidos. Sim. Sem o posicionamento certo, sem o tempo certo, não vai chegar. E eu queria até diferenciar, porque assim, o nosso tempo já está até... se deixar, a gente fica aqui 2 horas, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu queria até diferenciar, porque eu acredito que tem diferença. Eu vou te dar um exemplo. Na pandemia, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, né? Foi bem complicado. E na pandemia, no final da pandemia, eu conheci algumas pessoas que mudaram minha vida. Eu não corri atrás, eu não estava procurando, foi uma providência divina mesmo, né? Que foi uma pessoa que me conhecia, que virou, você tem que conhecer o João. Conheci essa pessoa, fiquei mais próximo da pessoa que foi apresentado. As 2 vezes foi assim. Foram 2 pessoas assim que mudaram minha vida mesmo, né? Isso em um nível. O que eu quero dizer? Tem o nível de você viver a sua vida normal, digamos claro. assim, e tem o nível de governo, que já é um outro nível. Então, às vezes, a pessoa já está procurando esses contatos para exercer o nível de governo, mas ainda não encontrou aquelas pessoas que vão ajudar na questão básica dela, dela encontrar o propósito, dela ter esse alinhamento de propósito primeiro, para depois ela querer... o que eu quero dizer, a pessoa às vezes ela quer exercer o governo sem nem saber qual que é o propósito. Faz muito sentido, é muito interessante, muito inteligente a sua fala, a sua colocação. A gente está falando aqui agora de relacionamentos, né, interpessoais, pessoas que vão estar do seu lado para te ajudar. Sim. Tá? A vida tem vários ciclos, João. Sim. Né? Sim, Nós exatamente. passamos vários momentos na pandemia, né? E imagina numa situação onde pessoas estavam com depressão, sem
sem dinheiro para poder pagar aluguel, né? Pagar a prestação de carro, dificuldade de comprar as coisas dentro de casa. Como é que esse cara vai preparar, vai falar sobre o governo? Você tá entendendo? Sim. Não cabe, né? Então, assim, a pessoa tem que entender qual que é o momento dela, tá? Por isso, a importância do alinhamento. Sim. Né? Para muitas pessoas, o alinhamento no momento é o seguinte, cara, eu preciso encher minha família de amor. Sim. A minha prioridade é essa. Eu passei momentos com a minha filha faz 16 anos agora, dia 20 de março. Próximo da pandemia, que eu não podia falar sobre business. Eu tinha que estar ali com ela. Eu e minha esposa, a gente olhar e reconhecer, cara, erramos nisso aqui. A gente precisa melhorar isso como pais. Então, é um posicionamento em relação à paternidade. Tá? E aí, que arquétipo é esse? Do cuidador. Sim. Naquela hora, eu precisava trabalhar o arquétipo do cuidador, não do governante. Tá? O pai que tá só pancada, arquétipo do governante. Chegou uma hora, você vai ter que ser o cuidador. Sim. Vem cá, minha filha, deixa eu te dar um abraço. Vamos embora conversar. O que está conversando? O que está acontecendo? Até o nosso tom de voz, ele muda. Sim. Tá? Pessoas, João, gostam de pessoas que são iguais a ela ou que são como elas querem ser. Tá? Então, você sempre vai estar com pessoas que são parecidas contigo ou que são de uma maneira como você quer ser. Se você pensar assim, pensa uma pessoa que você não gosta. Pensa aí. Talvez é difícil, mas pensa uma pessoa que não gosta. Essa pessoa não é parecida contigo. Entendeu? Sim. Isso é uma ordem natural. Tá? Então, existe esse momento, esse ciclo, onde a pessoa tem que reconhecer, né? Qual que é o meu propósito atual, tá? Qual que é o meu propósito a curto prazo. Às vezes é curar uma coisa da família, uma situação da família. Isso é questão de alinhamento, né? O lado humano, ele tem que estar alinhado. E entender esse ciclo e até a fase, né? A fase que eu digo é o que nós estamos vivendo, né? O que o ambiente que está ao meu redor está proporcionando. O que eu quero dizer em relação à pandemia assim, ela meio que forçou todo mundo a a pisar no freio, digamos assim. Né? Eu nunca fui tanto na praia, igual eu fui na pandemia. Quase todo fim de semana, eu e minha esposa estava na praia curtindo meu filho, que hoje ele tem 4, na época eu acho que ele tinha 1,5, 2 anos, alguma coisa assim. Mas, assim, aquele verão ali de 2020, eu nunca fui tanto na praia. Todo fim de semana eu estou exagerando, mas era coisa assim, de 2 vezes no mês a gente estava na praia. Aí, ano passado, por exemplo, eu acho que eu fui uma vez. Fui uma vez com um convite de um amigo que mora na praia, só por causa disso. Mas, assim, o que o ambiente proporcionou naquele momento foi dar uma parada e mudar o arquétipo do governante pro cuidador. Exatamente. Né? Então, a gente entender, fazer essa leitura do ambiente também, né, para a gente ver o que esse ambiente está demandando de mim nesse momento. Exatamente. Sem perder a identidade. Sem perder a identidade. Sem perder a identidade. Acho que a pandemia fez muita coisa com muita gente, né? Uniu muita família, Sim. né? Quem estava dentro de casa, foi muito bom. Eu também vivi algo parecido com o que você está vivendo, mas de outra forma. Eu nunca havia pedalado na minha vida. Na pandemia, eu aprendi a pedalar. Participei de um campeonato de 140 milhas. Nunca pedalei. Coisa da pandemia. Acabou a pandemia, a vida segue o seu fluxo. Né? Não vai na praia todo dia mais. Né? Todo fim de semana. Sim. A questão dos arquétipos, João. Existem... Você pode ser qual arquétipo você quiser. Okay? Tem uma hora que... Às vezes você é o arquétipo do palhaço, que é o bobo da corte. Tá brincando com a família em casa. Às vezes você tem um arquétipo do inocente. As pessoas falam, você não está entendendo nada. Tá bem inocente na situação. Só que todos nós temos um arquétipo predominante, tá? E existem ali 2 ou 3 arquétipos que compõem também a sua personalidade, naturalmente, ok? Eu dou um exemplo que é o seguinte, quando você tem uma clareza dos arquétipos, assistiu o filme Tropa de Elite? Sim. Ok, tá. Existe uma cena onde o Capitão Nascimento, ele chega bravo em casa, briga com a esposa. Quem manda no meu batalhão sou eu. Você lembra dessa cena? Sim. Tá. O que acontece naquela cena ali? Ele é um cara governante por natureza. E tem uma função que exige governo. Sim. Então, ele está no arquétipo do governante do batalhão, ele entra para dentro de casa com o mesmo arquétipo do governante. Tá? Quando você tem uma clareza dos arquétipos, você vai chegar em casa. Imagina que você teve uma reunião de business. Só homem vendendo. Tá? Governante total, governante herói.
Entrou dentro de casa, você tem uma consciência. A partir de agora, eu vou usar o arquétipo do cuidador com as minhas filhas. E se eu quero ter uma noite com a minha esposa, vou cuidar, eu vou usar o arquétipo do amante. Vou seduzir minha esposa, vou dar flores para ela, tá? Quando você vê dessa maneira, fica claro em relação aos papéis que você tem que ter. Sim. Às vezes, dentro da sua casa, para colocar ordem, você vai trazer o governante, entendeu? Sim. Então, quando você tem isso consciente, João, é onde você consegue... Eu não vou usar a palavra persuadir as pessoas, mas você tem uma sensação de controle, tá? Porque você já é previsível. Se você fala assim, cara, eu preciso trabalhar governo agora, e você começa a trabalhar governo com as pessoas, você já tem uma previsibilidade de como é que elas vão agir. Quando você já tem essa previsibilidade, você já trabalha o seu emocional com a reação que ela vai ter. Quando você não é previsível, você fala alguma coisa, a pessoa não gosta, você fala ruim, você já fica irritado. Pô, não gostei, falei que aquele cara não me obedeceu. Quando você já é previsível, você já age com estratégia. E quando você... Então, você tem a leitura dos arquétipos alinhado, você já sabe qual momento você vai usar o arquétipo. Você vai ver uma cliente agora que é um grupo de mulheres. Então, ok, eu vou diminuir agora a governança e vou trazer mais sabedoria. Entendeu? Então, a minha roupa vai ser diferente. A cor vai ser diferente. Porque eu quero conquistar aquela cliente ali que é um grupo de mulheres. Sim. Tá? Eu vou agora vender para um psicoterapeuta. O arquétipo vai ser diferente. Tá? Eu vou falar com crianças. Então, eu não vou ser governante. São crianças pequenas. Então, eu vou trazer cuidador, vou trazer o inocente, para que a comunicação seja de acordo com o seu público. Sim, entra muito na ideia de persona, né? Na ideia de persona. Das máscaras, né? Exato. A máscara, a persona, era a máscara que, na antiga Grécia, eles usavam aquele teatro que colocava as máscaras na frente, né? Dali veio a palavra persona, do latim seria pessoa, né? Então, muito nessa ideia da gente estar usando máscaras diferentes para cada situação que a gente está. Para cada situação que a gente está. Sempre naqueles arquétipos que estão dentro da sua personalidade natural. Sim. Né? A não ser que você tá na rua aí e surgiu uma ameaça. Olha que interessante isso. Quando você tem essa leitura, você tá na rua com seus filhos, surgiu uma ameaça. Tá? E ali naquela ameaça, tá seus filhos correndo perigo, né? A sua esposa. Que arquétipo você precisa trazer naquela hora? Sim. Entendeu? O cuidador, você vai abraçar seus filhos e vai ficar lá esperando acontecer alguma coisa. Tá? O inocente, o que eu faço agora? Né? Eu vou trazer o arquétipo do amante, você não vai trabalhar o arquétipo naquela hora. Então, naquela hora você fala o seguinte, cara, peraí, quem eu preciso ser agora? Eu preciso trabalhar meu heroísmo, né? E uma força guerreira em cima de mim. Eu tenho que ser o guerreiro com o herói. Aconteça o que aconteceu aqui, eu vou segurar a bronca e eu vou defender minha família. Sim. Entendeu? Então, quando você tem isso, sabe, essa clareza, João, você tem uma liberdade e um conhecimento nas suas ações. Quem você precisa ser naquela hora para resolver aquele problema. Bacana, interessante. Kaique, a gente está caminhando para o final. Ok. Eu sei que se a gente ficaria mais tempo, o papo tá bom. Eu costumo fazer uma pergunta do meu último convidado. Ok. Né? E vou pedir você para deixar uma pergunta para o meu próximo convidado. Uau! É o seguinte, se você fosse voltar atrás no tempo, né, e fosse mudar alguma coisa que você precisasse mudar, né, fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Quando seria isso e o que você faria? Olha, que pergunta o nosso amigo deixou, né? João, eu seria mais intencional, tá? Eu gostaria de ter voltado... Se eu pudesse voltar atrás agora, eu voltaria e eu seria mais intencional em todos os processos, tá? Eu seria mais intencional profissionalmente falando. Eu seria mais intencional com os meus filhos, com as minhas filhas, né? Mais intencional com a esposa. O que é essa intencionalidade? Quando eu tô ali, eu preciso fazer acontecer aquilo. Tá? Eu preciso ter uma intenção. Se eu estou com a minha filha, eu preciso praticar o estado de presença e estar com ela, ter uma intenção naquele processo. Interessante. A intencionalidade hoje, eu
tento trazer em todos os momentos. Então, se eu estou relaxando hoje, eu vou ser intencional para poder relaxar. Se eu estou trabalhando, eu tenho que ser intencional no trabalho. Se eu estou com a minha esposa, eu tenho que ser intencional com ela. Interessante. Entendeu? Muito voltado para o foco e você viver aquele momento. Exatamente. Né? E não misturar tudo e acabar não vivendo nada. Isso, exatamente. Interessante. Só mais uma pergunta antes de você deixar a pergunta para o nosso próximo convidado. Na realidade, mais duas, rapidinho. Ok. Que eu achei bem interessante, que veio de convidado também. Uma é, se você tivesse certeza de que não falharia 100%, vai dar certo, o que você faria? Se eu tivesse certeza de que eu não falharia, o que eu faria? Cara, eu vou ser bem sincero, João. Eu tô fazendo isso hoje. Já faz. Interessante. Jogando 100%. Uhum. Entendeu? Eu jogo 100% no que eu tô fazendo. Entendeu? Respondendo, jogaria 100%, né? E é o que eu faço hoje. A energia que eu jogo hoje nos meus processos é de 100%, entendeu? Interessante. A intencionalidade está me trazendo isso. Bacana. E tem alguma pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito? Uau! Aí é uma pergunta também. É uma pergunta também. Ai, copiado, Deus. tá? Copiado? Essa é a pergunta podcast. que... eu não vou dizer uma pergunta assim, sabe? Não é uma pergunta específica, mas é... Como é que Deus está nisso tudo, entendeu? Uhum. Então, Kaique, É. onde que você vê Deus nesse processo aí Cara, que a gente tem conversado? Primeiro é o seguinte, João, eu detesto religião, sabe? Uhum. E religião nos afasta de Deus, tá? E, cara, quando você... Deus, ele já deixou tudo pronto para cá. Tudo que a gente precisa, você olha para a natureza, você consegue resolver isso. Você consegue aprender com a natureza, entendeu? Sim. O sistema, ele nunca muda, ele se repete. O que a gente está vivendo aqui já existia de alguma forma, né? De outras maneiras, né? Esse contato, tudo aqui. E Deus já deixou tudo pronto para que a gente pudesse observar e aprender. Né? Porém, as distrações que a gente vive no dia a dia e nosso estado emocional, ele nos impede de crescer, tá? E mais de 80% das pessoas, elas têm algum problema em relação a perdão, tá? E maior parte disso em relação a perdão com os pais. Então, isso que eu vou falar é muito forte, João. É impossível, tá, você desenvolver a sua vida financeira, seu sucesso pessoal, se você tiver uma questão presa com seus pais. Você não consegue ter um relacionamento pleno com Deus se você não tem um relacionamento pleno com seu pai. Tá? E nós temos uma geração de pessoas aqui, de imigrantes, né? Alguns deles, os pais vieram para cá na infância. E alguns estão longe dos pais. Muitas pessoas estão sem resolver isso. E não dá para falar sobre governo, falar sobre crescer profissionalmente. Pô, vou ganhar muito dinheiro. Se você não for lá na sua raiz, que são os seus pais, e você não resolver o que tem que ser resolvido lá atrás. Isso vai abrir portas para você profissionalmente. Isso vai acabar com crenças que destroem sua vida até hoje. E, primeiramente, isso vai elevar o seu próprio relacionamento com Deus. Então, isso para mim é essencial. Forte. Forte. É forte. É a própria oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nós estamos pedindo que Deus nos perdoe da forma como nós perdoamos. Se a gente não perdoa,
a gente está pedindo a Deus para não perdoar. Exatamente. Exato. É forte, bem forte. E, Kaique, uma pergunta para o meu próximo convidado. Vou... Tem que ser difícil Não, mesmo. Vou matar ele. Ok, como é que você sabe que você está no caminho certo? Como você sabe que você está no caminho certo? Ele vai pensar. Bacana. Me dê indicadores, entendeu? Bacana. E não vale o dinheiro, pode ser? Claro, lógico Pode que ser? não vale o dinheiro. Não vale o dinheiro. Não. Porque às vezes a pessoa está o business tá dando certo e tudo, aí já é o indicador. Mas esse aí não vale, não. É porque nenhum sucesso financeiro justifica uma família destruída. Sim. Uma saúde deteriorada. Sim. Entendeu? Sim. Então Bacana. é um conjunto, né? A roda da vida, os elementos têm que estar caminhando, equilíbrio. Sim. Né? Vai ser feita a pergunta. Beleza. Kaique, muito obrigado por dedicar esse tempo, né? Foi assim, excepcional, foi muito bom mesmo a nossa conversa. Quase que uma mentoria, né, para mim. Gostei demais, aprendi bastante mesmo. Você tem alguma consideração final? Tem, agradecer, cara. Obrigado. Foi um tempo muito bom. Para mim é muito importante estar aqui, porque eu tenho meu tempo com meus mentorados, meus clientes, mas geralmente em palestra a gente tem ali 40 minutos. Então, um bate-papo assim é bom para as pessoas conhecerem um pouco mais. Sim. Né? E eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu fiquei muito satisfeito. Tô feliz que eu te conheci. O papo foi bom para mim também. Aprendi muito também. E eu acho que é assim que a gente vai unindo, né? Somando força e fazendo acontecer. Sim, um prazer te conhecer pessoalmente também. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, beleza. Obrigado então e a gente se vê aí no nosso próximo episódio. Até mais.